Meu nome é Lívia, tenho 36 anos, sou formada em Educação Física, não exerço atualmente, mas mãe do Marcos Paulo, com 5 anos, diagnosticado com TEA desde 1 ano e 9 meses. Mas era uma criança nível 2, partindo para o nível 3, quando diagnosticado. Marcos começou a fazer terapia com 1 ano e 3 meses, encaminhado pela pediatra, que era uma criança que não tinha marcos importantes, não falava, não andava, não tinha nenhum dente. Então, assim, ele teve um atraso muito grande. E eu percebi esse atraso quando ele tinha 6 meses. E aí vim falando com a pediatra e ela me orientando, não, então vamos encaminhar para avaliações. Aí caminhou para fono. Então ele com 1 ano e 3 meses ele começou a fono e terapia ocupacional. E aí, nesse meio tempo, eu vim buscando entender o que ele tinha, né? Porque era uma criança que não sentava direito e não andava. Então, assim, eu via atrasos, mas não sabia o que era. E aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e conheci o autismo. Eu me formei em Educação Física em 2010, licenciatura, 2011, bacharel. Exerci por 5 anos, depois eu parei por ajudar. Minha família tem negócios, né, em Arraial, então eu decidi parar e logo depois casei, tive o Marcos e hoje eu entendo, né, por que eu dei essa pausa, porque assim, eu trabalho atualmente, né, voltei para trabalhar com os meus pais, os negócios deles, mas é um trabalho que me permite estar 100% com o Marcos. Então, de manhã eu acordo, tem aquela rotina de acordar, preparo para a escola, ele vai para a escola às 7h30, então nesse horário de 7h30 às 11h30 eu vou para o meu trabalho, pego o Marcos na escola, casa, banho, almoço, e aí a gente vai para a clínica, dependendo do dia, 1 hora, e ficamos até às 5. Num outro momento, a mesma rotina da manhã, o horário que ele está na escola eu estou trabalhando, e na parte da tarde a gente vai para a clínica, às vezes 3 e sai às 7. Ou tem dias que a gente chega 4, sai 7, 2 e sai 6. Então é uma rotina assim bem intensa. Mas hoje, por trabalhar com os meus pais, eu tenho essa flexibilidade de ter o trabalho e ter dedicação 100% para ele. O Marcos é uma criança que não fica com ninguém. Então hoje a gente tem um trabalho até com a ajuda das terapias dele, acostumar com outras pessoas. Então ele aos poucos vai ficando. Eu deixo um dia na casa da minha cunhada, que a minha sobrinha também é autista, então os dois se dão muito bem, minha cunhada fica, mas ele tem aquele período dele. Ele fica mais meia hora, 1 horinha, ele já quer ir para casa. A minha família, que a gente costuma agora assim, vou ao mercado, então vou deixar o Marcos, e a gente começa a ter esses espaços com ele para que ele comece a acostumar. Mas se não fosse ele não ficar, eu teria sim tios, né, deles. Tenho amigos também que são bastante envolvidos com a causa. Marcos é uma criança que estuda, faz uma terapia intensa, né, de segunda a sexta ele está na clínica, então, em uma carga horária enorme. Mas é uma criança que vai a shopping, que vai à festa de aniversário, que vai a parque, então a gente acaba tendo esses momentos de lazer com ele. Eu tenho uma amiga que mora em Silva Jardim e ele se dá muito bem com os filhos dela, então é onde ele faz coisas que ele não faz aqui, que é tomar banho de lama, tomar banho de rio. Então, assim, aí nesses momentos eu acabo tendo a minha distração também. Quando eu recebi o diagnóstico, eu queria que as pessoas dissessem assim, você estava certa em relação ao seu filho. Porque quando eu comecei a suspeitar, né, que ele tinha alguma coisa, e essa alguma coisa eu não sabia o que era, eu não tive muito pessoas me orientando para falar, não, investiga sim, realmente ele tem, né, atrasos. E eu não tive isso, eu tive pessoas que falavam, não, isso é coisa da sua cabeça. Esse menino não tem nada. Ele não fala da água de janeiro. É mais ou menos assim. Ele com o tempo ele vai andar, a criança tem o seu tempo. E eu não é assim. Eu comecei a buscar
porque eu falava, não pode ser normal, uma criança que não vai no colo de ninguém. Ele só ficava ou no meu colo ou no colo do pai. Então, a minha mãe, ele não ia no colo, ou no colo do meu pai, mas o meu pai, sem saber o que era autismo, ele buscava o Marcos e falava, não, vem cá que o vovô vai te pegar. Então, ele acabava buscando, né, abraçando, e não é que forçava, mas ele falava, o vovô vai te pegar, vem brincar com o vovô. Então, ele acabava que entendia, ou o Marcos entendia aquele momento, não sei, mas então era a única pessoa que ele ficava, comigo, com o pai ou com o meu pai, que ele ainda ia no colo, mesmo que chorando, mas meu pai não ligava para o choro, então pegava e ficava, não, vai ficar com o vovô, mesmo que chorando. Então assim, eu não sabia o que era. E as pessoas ficavam, não tem nada. Quando eu recebi o diagnóstico, com 1 ano e 9 meses, que foi o primeiro diagnóstico que eu tive, porque eu fui em 4 médicos, eu falei, caramba, eu estou certa, ele tem alguma coisa. Eu senti um alívio, porque ele era novo e eu pude correr atrás, eu pude buscar tratamento, né, buscar atendimento e ter um ponto de partida que eu não tinha. Então eu queria que eu ouvir isso, né, você estava certo, porque eu cheguei a ouvir de profissional que a errada era eu. Mãe, esse menino faz atendimento, mas ele não tem nada. O problema está em você. Eu falei, tudo bem. Tirei, né, o meu filho daquele atendimento, lógico, e fui buscar um atendimento que me orientasse e que desse... como é que desse? Que me desse assim, uma direção para que ele melhorasse. Né? Porque a gente fala que não é doença, não é melhor, mas ele tem que melhorar. Ele tem que progredir. Marcos era uma criança que, como eu falei, não ia com ninguém, ele não falava, ele não brincava, né? Brincava, mas não tinha aquela brincadeira funcional. E era uma criança que ia para atendimentos de terapia chorando, porque ele não queria ficar com aquela pessoa. Então, e hoje ele entra na clínica dando oi para todo mundo, se deixar, ele conversa. Teve até um episódio agora há pouco tempo que eu estava numa levantiva, ele saiu do atendimento, aí uma mãe foi e falou, cadê a sua mãe? Ele, não sei, a minha mãe está por aí. Então assim, ele hoje consegue conversar, e ele tem 5 anos. Então o Marcos, né, é uma criança que eu vejo assim, eu comecei cedo, mas comecei porque eu busquei, eu insisti e fiz com que a família entendesse que o autismo estava ali e que não era um problema, né, que ele tinha, mas com a gente, com informação, buscando, ele podia ser visto como uma criança normal, né, vamos dizer assim, dita normal. E hoje ele brinca com os primos, tem as questões dele, sociais, tem hora que ele está no limite, mas ele brinca, ele corre, ele é até esperto, que no pique pega ele, quando o pique tá com ele, eu parei de brincar. Então ele tem... Mas é uma criança hoje funcional, mesmo estando em nível 2 para algumas questões. Toda essa briga, né, que eu tive, até com profissionais, valeu a pena. E quando se trata do filho da gente, a gente se torna leoa, né? Então a gente quer que a criança... Eu queria que meu filho progredisse, eu queria que ele tem um problema motor, então ele vai fazer fisioterapia 3, 4, 5 vezes na semana, ele vai fazer. E para isso eu tive que parar várias questões, né? Várias coisas na minha vida, eu tive que não dar ouvido ao que as pessoas falavam, porque se eu tivesse escutado cada pessoa que falou, não, ele não tem nada, às vezes não falou por mal, porque é normal das pessoas falar, não tem nada, você está vendo coisa onde não tem, mas se eu parasse para ouvir isso, hoje ele não teria o progresso que ele tem, ele não seria uma criança de 5 anos funcional do jeito que ele é. Ele tem 5 anos, ele usa garfo e faca. Tem a dificuldade, né? Às vezes a gente olha
que ele tem assim, não quer fazer coisas repetitivas, mas ele sabe usar um garfo e uma faca. Ele sabe cortar o pão, não corta com aquela habilidade total, 100%, mas ele sabe que a faca é para cortar. Tanto que ele não chega perto da faca se for dar um perigo para ele tem essa noção. Marcos era uma criança que saía correndo e a gente tinha que segurar porque ele atravessava a rua e não sabia se vinha carro ou não. Hoje ele para e a gente fala, é perigo, ele para, ele sabe que ali vai passar um carro. Então assim, é tudo um processo, né, da gente, eu não vou acreditar que é normal e não, eu vou buscar pelo meu filho. É normal, seja normal para você, para o seu, para o meu não vai ser. Depois do autismo, eu virei médica, eu virei advogada, eu virei administradora, então assim, mas tudo em volta, tudo em prol do Marcos. Então, médica porque às vezes, né, a médica dele atende longe e às vezes eu pego aquela orientação na consulta e trago para o dia a dia, falo, não, mas ele está assim, Marcos é epilético também. Então a gente tem vários sustos com ele, então assim, a gente tem que estar atento. A gente tem que ter um pouco de médico ali para saber agir, saber pensar numa crise, talvez de epilepsia, ou num engasgo como ele tem. A criança está com febre, nada, passa com 3 dias, passa, mãe. Não é com 3 dias, eu tenho que investigar. Então, assim, a advogada, que a gente está o tempo todo tendo que buscar lei, saber lei para as questões que a gente tem com planos, com tudo. E a administradora, porque a gente tem que administrar o tempo da gente, a gente tem que saber a hora que ele vai para a escola, que ele tem dias que ele ainda sai cedo da escola. Então eu tenho que administrar o tempo de escola, de terapia, o tempo dele brincar, porque a criança não pode ficar muito em tela, ele não tem nem tempo para isso, mas o pouco que fica, o de fora já julga. Não, mas ele não pode ficar em tela. Eu falei, mas ele é uma criança que ele estuda, ele faz terapia, ele brinca. E a gente tem que saber administrar isso tudo, porque senão a gente é cobrado. Como mãe, a gente é cobrado, e muito. A gente é muito cobrado, ainda mais quando... A mãe em si já é cobrada, né? A mãe de autista, eu acredito que seja cobrada mais ainda, porque o tropeço da criança, a carga vem em cima da gente. Então é por isso que a gente não pode também ficar dando ouvidos. Esse menino não tem nada. Esse menino está bem. Não, quem sabe somos nós, quem acompanha somos nós, né? Claro, além do médico, dos terapeutas, mas quando acaba aquele momento de terapia, aquela consulta, ele vai para casa e é com a gente que a gente vai ter que saber lidar, administrar. Então, não é fácil não, mas a gente vai se preparando.